Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo. Espero que você goste, compartilhe, comente e faça o nosso canal crescer. Hoje vamos falar de operações de multiplicação e divisão com frações. O nosso roteiro é calculando fração de fração. Regras para multiplicar frações e regras para divisão de frações. Vamos aos quadros. Calculando fração de fração. Você aprendeu como calcular frações de quantidades inteiras. Agora vamos aprender a calcular frações de uma fração. Vamos lá. Cada parte dessa maçã representa um quarto de maçã. Se você comesse a metade de uma dessas partes, que fração do todo seria? Cada parte dessa pizza representa um sexto de pizza. Se você comesse 2/3 de uma dessas partes, que fração do todo seria? Vamos lá. Calculando fração de fração. Vamos trazer os problemas relacionados no quadro anterior para este quadro, fazendo a resolução gráfica. Aqui nós temos a pergunta: quanto vale 1/2 de 1/4? Temos aqui a representação gráfica da fração 1/4, né? Um todo dividido em 4 partes e uma pintada aqui de azul. Agora nós vamos fazer o quê? Este 1/4 aqui nós vamos dividir ao meio, ou seja, a pessoa consumiu a metade de 1/4. Agora, que fração do todo seria? Está muito difícil dizer qual é, porque nós temos em mente que fração é uma divisão em partes iguais. E para saber qual é a fração que está sendo representada nesse desenho, eu precisaria que todas essas partes fossem do mesmo tamanho. Para isso, me basta passar uma linha aqui, neste meio, e gerar aí mais algumas partes iguais. Então, nós vamos ter como resultado aqui. Eu dividi essa linha aqui, como eu falei, e essa parte que estava em azul, eu pintei agora de amarelo, e ficamos aqui com o resultado. Sendo assim, nós podemos concluir que 1/2 de 1/4 equivale a 1/8. Na situação da pizza, temos o seguinte: quanto vale 2/3 de 1/6? Temos aqui a fração 1/6 pintada, o todo dividido em 6 partes e uma parte pintada de amarelo. Temos aqui agora uma pessoa que pegou esse 1/6, dividiu em 3 partes e consumiu 2. Agora, como eu posso saber qual é a fração resultante se as partes ainda não estão divididas em iguais, né? Então, nós vamos fazer uma divisão aqui de forma igual e temos aqui o resultado. Então, isso significa que 2/3 de 1/6 é igual a 2/18. Agora vamos ver que a resolução numérica para os problemas tratados no quadro anterior seria bem mais fácil. Olha só como poderíamos fazer isso. A pergunta continua, né? Vamos resolver da forma numérica. Quanto vale 1/2 de 1/4? Poderíamos resolver dessa forma. Eu multiplicava 1/2 por 1/4, multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador. E encontraríamos esse valor, 1/8, igualzinho ao que foi encontrado no primeiro problema. Na segunda situação, a pergunta ainda continua: quanto vale 2/3 de 1/6? Nós temos aqui a fração 2/3 vezes a fração 1/6, numerador da primeira vezes numerador da segunda, e embaixo o denominador da primeira vezes denominador da segunda, e nós temos aqui a fração 1/18. Em vista disso, nós podemos concluir que calcular fração de fração é o mesmo que multiplicar frações. Isso mesmo, multiplicar frações. Agora sim, vamos falar quais são as regras gerais para a multiplicação de frações. Vamos lá. Passo 1. Multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador. Passo 2. Simplificamos o resultado final, se possível. Aqui nós temos alguns exemplos de multiplicação de frações. Veja que na primeira nós temos 2/4 vezes 3/4. Então vamos proceder daquela mesma forma. Numerador da primeira vezes numerador da segunda, e embaixo o denominador da primeira vezes denominador da segunda. O resultado que vamos encontrar aqui é 6/16. É uma fração que pode ser reduzida. A gente vai fazer a divisão aqui. E temos aqui 3/8 como resultado final, fração irredutível. Na segunda situação, temos 12/15 vezes 3/4. O procedimento é o mesmo: 12 vezes 3, que é numerador da primeira, vezes numerador da segunda, e embaixo 15 vezes 4, que é denominador da primeira, vezes denominador da segunda. Vamos encontrar a fração 36/60, que ela pode ser reduzida, tendo aí
a sua forma irredutível como 3/5. E na última eu tenho 2/9 vezes 5/4. Numerador da primeira vezes numerador da segunda. E embaixo, denominador da primeira vezes denominador da segunda. Vamos ter aqui a fração 10/36. Podemos fazer a simplificação, ficamos com 5/18. Agora vamos falar de divisão de frações. Antes de falar das regras de divisão de frações, devemos ter em mente o conceito de inverso. Inverso de uma fração. Vamos tomar aqui como exemplo uma fração qualquer representada por A sobre B, sendo que A e B são diferentes de zero. O inverso da fração A sobre B é B sobre A. Ou seja, quem era numerador virou denominador e vice-versa. Isso aqui fica bem explícito nesse quadro, ok? E você pode entender qualquer fração, desde que, claro, A e B sejam diferentes de zero. O inverso dela só é você inverter as posições. O numerador vira denominador e vice-versa. Mas e se o número for inteiro? Digamos que você tem um número inteiro A, que não seja zero. O inverso desse número seria 1 sobre A. Isso porque o 1 é um divisor universal. Quando nós dividimos um número por 1, é o mesmo que o resultado é ele próprio. Então, você pode entender que debaixo desse A aqui, embaixo desse A existe o número 1, que está oculto, não precisa ser escrito. Então, o inverso desse número A seria 1 sobre A. Então, a regra é, escreve-se uma fração cujo numerador é 1 e o denominador é o número a ser invertido. Antes de falar das regras da divisão de frações, devemos lembrar que a divisão é a operação inversa da multiplicação. O que uma faz, a outra desfaz. Vamos ver aqui. 2 vezes uma metade é igual a 1 inteiro, concorda? Se eu tenho 2 bandas de maçã, se eu junto essas 2 bandas, eu tenho uma maçã inteira. Então, expressando isso em números, eu tenho 2 vezes 1 meio, que representa a metade, é igual a 1. Repare que 2 dividido por 2 também é 1. Em outra situação, eu tenho 4 vezes uma metade é igual a 2 inteiros. Então, eu tenho 4 vezes 1 meio, que representa a metade, é igual a 2. Logo ao lado, nós vamos ver que 4 dividido por 4 também é 2. 6 vezes uma metade é igual a 3 inteiros. Então, vamos lá. 6 vezes uma metade é igual a 3 inteiros. E, por outro lado, você percebe que 6 dividido por 2 também dá 3. Repare que os resultados que estão aqui em preto são idênticos aos resultados que estão em vermelho. Então, isso nos permite concluir que dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Agora sim, nós podemos falar das regras de divisão de frações. Regra geral. Multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda. E o passo 2, simplificamos o resultado final, se for possível. Temos aqui algumas situações. 2/5 dividido por 3/4, nós vamos conservar o 2/5 na mesma posição, vamos trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e vamos inverter a segunda fração. Então, agora sim, podemos fazer. Aqui vai dar 2 vezes 4, 8, 5 vezes 3, 15. Essa é uma fração irredutível, finalizada a divisão. 3/5 dividido por 5 meios vai ficar assim. Conservamos o 3/5, mudamos o sinal de divisão para multiplicação e invertemos a segunda fração. Então, nós vamos ter na parte de cima 3 vezes 2, 6, 5 vezes 5, 25. Fração irredutível, finalizada a divisão. Por último, nós temos 9 décimos dividido por 3/5. Vamos conservar o 9 décimos, inverter o sinal de divisão para multiplicação e inverter também a segunda fração. Então, nós vamos ter 45/30, que pode ser simplificada para 3 meios. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá!